Olá, galerinha. Bom dia, CESO, bom dia, primeiro ano. Vamos a mais uma aula de artes e hoje a gente vai falar sobre o dadaísmo, né? Uma outra corrente artística do início do século XX, né? Dando continuidade àquele trabalho que nós estamos fazendo de estudar as vanguardas europeias. Ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar aí para vocês alguns slides aprofundando, comentando alguns aspectos importantes dessa corrente artística, para a gente melhor desenvolver aquela atividade proposta na nossa última aula, né, que está lá na plataforma Google Sala de Aula. Ok? Então, quem ainda não fez, tem a oportunidade, eu vou comentar melhor esse conteúdo. Então, acompanhe aí comigo os nossos slides. Eu vou sumir um pouquinho aqui da tela, mas vou comentando. Prestem atenção aí. Então, vamos lá. O dadaísmo talvez seja a corrente artística, a vanguarda europeia mais radical de todas, né? Primeiro pela escolha do nome, né? Porque eles escolhem um nome que não tem significado algum, sentido algum, né? E isso já é explicativo dessa corrente artística, porque eles procuram reivindicar reivindicam uma dimensão irracional, né, da condição humana. E como eu falei, lembrando lá dos surrealistas, né, tem a obra de Freud, da psicanálise surgindo nesse momento, né, que vai dar notoriedade, né, a essas noções subjetivas, né, do humano, né, essas questões da irracionalidade, é o momento de exposição disso que não é percebido totalmente pelo racional, certo? Talvez seja a vanguarda artística mais radical, né, do início do século XX, porque eles vão apostar na espontaneidade, né, esse cuidado do processo criativo, né, vai ser deixado de lado. Né? O importante é ser espontâneo. Né? E aí, por meio disso, de não ter um cuidado nesse processo criativo, eles vão apostar principalmente no escândalo, na polêmica, na provocação do que era até então entendido, né, como estética, né, do que foi preconcebido, da estética até então preconcebida, principalmente a estética, né, do século XIX, mas toda a estética desde os gregos, né, que vão pensar a estética do belo, né, a estética da beleza, como a gente comentou em outras aulas, né, essas vanguardas vão colocar a ideia do horroroso, né, do feio, né, da representação do feio. Então eles vão buscar principalmente o escândalo, a polêmica. E aí a gente tem, né, essas três dimensões aí da arte Dada, né, que é a primeira, a poesia fonética. Então é deixar de lado a metrificação, né, a produção de um poema todo certinho. Né? O importante aqui vai ser a sonoridade, né? O sonoro, o som das palavras na produção da poesia, porque esse próprio som já é significativo. Outra ideia importante do dadaísmo é reaproveitamento de objetos. E quem acompanhou a gente direitinho lá no primeiro bimestre consegue relacionar aqui a produção artística de Arthur Bispo do Rosário, né? O artista brasileiro que viveu praticamente toda a sua vida num manicômio, né? E a partir dos objetos localizados naquele espaço ele produziu a sua obra. Né? Deslocando o objeto de um determinado lugar para outro, ressignificando, dando um outro sentido a esse objeto, né? Algo que é da proposta dadaísta. Né? Então, há um deslocamento da essência do artístico, aí é o nosso terceiro ponto aí, né? do fazer artístico, do objeto para a vivência. O importante aqui é a vivência. Então, a própria vida do artista já é a arte. Né? Então, ele não tem que produzir simplesmente o objeto. É a sua vida é o material para a sua arte. E aí a gente entra com a ideia de performance, né, que é muito recorrente na arte contemporânea, né, que a gente vai estudar mais adiante, ok?
Então vamos lá. Alguns nomes aí importantes, né? Talvez o que eu coloquei para vocês é do Marcel Duchamp, né? Um dos mais conhecidos. E ele cria essa ideia aí de ready-made, né? Que é se apropriar dessa produção industrial, de objetos industrializados e dar um outro sentido, né, para esse objeto, deslocando ele do seu espaço habitual para um espaço em que ele ganha um outro significado. Né? É essa uma das principais propostas do dadaísmo, né? E aí no nome do Marcel Duchamp, né? É os ready-made, né? Retirar o objeto de um espaço e colocá-lo em outro. Principalmente, como eu falei para vocês, os museus, porque são espaços de valorização da arte. Mas olha só, ele não está pensando que é somente deslocar, mas um momento deslocar esse objeto de um espaço para o outro, mas é a crítica desse espaço como sendo o produtor de arte, de valorizador da arte. Ele faz essa crítica dessa forma, deslocando um objeto para esses espaços institucionais que conferem um valor artístico aos objetos. Vamos adiante, então. E aí eles vão produzir arte de diferente forma. Vai ser por meio da pintura, da escultura, da assemblagem, né, da fotomontagem, fotorrelevos, colagens. E aí, novamente, eu vou voltar lá no Arthur Bispo do Rosário, porque a sua obra, posteriormente, né, não é ele que faz essa classificação. Vão ser classificados como assemblage, né, como colagens. Né? E aí eu coloquei para vocês a explicação de cada uma dessas formas de fazer arte, né, dessas formas dadaísta de arte, né. Eu vou me deter em algumas aqui, né, em duas principalmente, que é essa a fotomontagem, né, que é a colagem de pedaços de fotografias e é uma superposição de fotos, né, muito do nosso tempo também, e o rotorrelevos, né, que são discos cinéticos criados por Duchamp. Ok? Então me acompanhe aí, vamos lá. Vou colocar para vocês. Aqui a explicação um pouco da assemblage, né? O que é, quem foi o criador, né? O Joan Dufay, né? 1901 a 1985, né? Ele vem com essa ideia, né, da colagem, né, da colagem de objetos na produção artística. Tem uma obra dele aí, né? Vou dar um zoom aqui para vocês, tentar dar um zoom, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Vocês podem observar aí a colagem, né, produzida por esse artista. Mas eu quero me deter aqui a esses rotorrelevos do Champ. Né? Observe aí, vou colocar um videozinho para vocês rapidamente. Vamos lá. Tá aí, portanto, um fotorrelevos do Duchamp, né? Essa criação hipnótica, né? Espontânea da arte. Né? Deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar um outro para vocês. Vou tentar colocar. Olha como eles são apresentados, né? Dentro de um museu, né? Como que é a criação, a produção desses fotorrelevos. Deixa eu voltar aqui novamente, só um minutinho. Ótimo. Então, são esses os fotorrelevos do Duchamp.
vamos adiante. E aí eu vou colocar algumas obras, olha só, essas obras do Champ, né? Uma eu coloquei para vocês, que foi esse aí, ó, a Fonte, né? Uma obra muito conhecida. Na verdade é um mictório. Esse mictório foi deslocado, o espaço do espaço habitual dele para dentro de um museu, né? Foi uma produção do Champ muito criticada, né? E revoltante digamos assim, inabitual para a época, né? Porque até então ninguém tinha feito isso, colocar um objeto, né, do uso cotidiano dentro de um museu, né? As pessoas não perceberam e não pensaram de imediato, né, nos significados da produção do Champ, né? Mas aí depois a gente, né, os críticos principalmente começam a perceber que realmente é essa crítica desses espaços, dessas instituições que criam um valor artístico, que dizem o que é arte, né? E a obra do Duchamp é simplesmente nesse sentido, né, de uma crítica desses espaços, porque eles passam sim a ser produtores de arte, não artistas. E lembrando daquela dimensão, né? O importante não é o objeto, mas a vivência do artista, né? Esse deslocamento da ideia. O outro aí, né, a Mona Lisa, né, com colagem, intervenção do Champ, né, um violino no corpo, né, questão do corpo, e esses outros objetos aí apresentados. Não vou me deter muito aqui, né, porque nós temos uma atividade relacionada a essas obras aí. Tá? E aí alguns dadaístas, né? Os nomes mais importantes. Observe aí que tem, por exemplo, Salvador Dalí. Salvador Dalí está aí nessa foto. André Breton, né? São nomes que vão aparecer também lá no surrealismo. Por quê? Há um determinado momento, em 1921, que o grupo vai se desintegrar, né? E eles vão formar uma outra corrente artística que será o surrealismo, né? E o Salvador Dalí é um dos nomes importantes dentro desse movimento. Eu vou mostrar aí para vocês também um outro objeto, o objeto arte do Champ, né? Que é a valise dele, né? A mala dele. E observe como que dentro dessa mala há a produção artística do próprio Duchamp, né? Como que ele percebe isso, né? A representação da sua obra, o que que ele carrega dentro de sua mala. Vou colocar para vocês, vamos lá. Observe que aí, né, é a própria vivência, né, do artista passa a ser importante na produção, né? A ideia de uma mala, né, de ter uma mala, né, e transformar isso em objeto arte, né, já é nesse sentido de que a vivência é arte. Olha só, são etapas, né, da vida do Champ, né? Você vê aí, são facas, só que são facas representadas, representação de facas, né? E não a própria faca, né? Tem o René Magritte, né, que foi um artista que a gente estudou também, uma obra dele, né? Tem um quadro dele que é "Isto não é um cachimbo", a frase e um cachimbo, ou seja, ali não é um cachimbo, é uma representação, né, que trabalha com essa ideia de que dessa crítica, né, de que a representação não é o próprio objeto. Esse é um quadro, são as primeiras obras do Champ, né? Ele, no início, ele foi um artista cubista, né? Uma outra vanguarda artística que nós vimos com o Picasso, né? Nós vimos Guernica, né? E ele foi muito criticado por essa produção nesse momento. E aí é o momento que ele decide abandonar tudo, né? E pensar a arte de uma outra forma.
Aí então a mala completa do Champ, com suas obras, seus objetos, né? Vou retornar aqui. Vamos adiante. Bom, e aí um outro aspecto importante, né? A gente tem falado muito aqui da arte plástica, né? Mas dentro do movimento dadaísta, né? Do movimento Dada, a poesia teve um papel muito importante, né? Como eu disse, eles apostam no objeto palavra, mas esse objeto sonoridade, a sonoridade da palavra, né? E essa sonoridade é capaz de produzir poesia, é capaz de produzir significado, né? Quem já está mais por dentro um pouco, ou vocês vão estudar mais adiante, isso serão ideias desenvolvidas no concretismo brasileiro, né? Com Haroldo de Campos, Irmãos Campos, nos anos 1950 do século XX, né? Então, olha só, no início do século XX, lá em 1916, os dadaístas já estão pensando toda essa questão, né, do uso das palavras, da sonoridade das palavras na produção de um poema. Então, para eles vai ser importante o grito, o urro, e eles vão bradar principalmente contra essa sociedade burguês capitalista e o fato de estarmos ali naquele período vivenciando o quê? Uma guerra mundial. É importante lembrar que esses artistas eles saíram principalmente da Alemanha, da França, fugindo para a Suíça, né? Fugindo da guerra. Né? Eles estão fugindo da guerra. E aí, o dadaísmo, como eu falei, é uma corrente artística que se desfez em 1921, dá origem ao surrealismo, mas potente. É por isso o nome de vanguarda. Né? É vanguarda artística nesse sentido, né, de que algo que está à frente do seu tempo. E ela vai influenciar, esses movimentos vão influenciar toda a arte do século XX. Né, e o nosso século, porque eu falei de performance, né, que é algo contemporâneo, né, principalmente da arte contemporânea. Então, eles terão influência em protestos políticos, na publicidade, né, na música, né, a música eletrônica, né, deve muito a sua produção, o seu desenvolvimento à arte dadaísta, né, o rock também, né, também deve um rock específico, né, o grunge, né, vão essa ideia da performance, né, de que o artista tem que performar, né, não adianta só cantar, né, ele tem que ter uma performance, ele tem que ter uma atuação na sua apresentação, né? Então, são heranças do dadaísmo. Bom, galerinha, é isso. Nós ficamos por aqui. Dúvidas, postem lá na caixa de comentários abaixo da atividade e eu já respondo vocês, ok? Espero que eu tenha ajudado no estudo desse conteúdo e até mais. Forte abraço.